Olá, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral, 11 anos no ar, né? Com pautas super especiais, né? Eu quis que a pauta até é uma surpresa que eu fiz aqui para o meu grande amigo Ricardo Venâncio, que é a pauta de 11 anos do programa. Então, hoje nós estamos comemorando 11 anos do Cultura Geral e a gente vai fazer essa pauta assim, com muito carinho, né? Essa e a próxima pauta, né? Vai ser feita com muito carinho porque ela revela, de fato, essa resiliência que a gente tem em fazer um programa que instiga as pessoas a pensarem, né? A trazer novos conhecimentos, a pensar o mundo, pensar a vida e pensar também o nosso lugar, né? Em sociedade, aquilo que a gente precisa fazer para fazer de fato mesmo a diferença, né? Como ser humano. E eu acho que o Cultura Geral ele não é essa Coca-Cola toda, vamos dizer assim, mas a gente tenta fazer isso desde o início aqui, que é dar voz e vez para as pessoas e para os projetos e para os programas que existem aí na cidade, fora da cidade, do Brasil inteiro, né? Dar voz para essas pessoas que, às vezes, numa mídia tradicional, a gente não consegue ver. E hoje a gente com uma pauta super especial, de novo, que é a compilação dos livros do meu grande amigo Ricardo Venâncio, que é um grande espírita, médium, lá da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, né? E, para mim, é sempre um prazer, uma honra e uma alegria receber, não só pela amizade, mas sim pelo trabalho, né, que é feito, né? Tanto pela espiritualidade também que foi feita em prol da sociedade como delegado de polícia. Ricardo, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você já está de casa, nós temos que arrumar aqui um crachá para você, né, para a gente poder fazer o programa, porque você já está bem acostumado. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Anderson, muito obrigado. A gratidão que eu tenho com você pela oportunidade que você sempre apresenta para a gente, para mim e para os meus fraternos irmãos da fraternidade, porque é um espaço que permite que nós possamos trazer para quem está nos observando, quem está nos assistindo, informações que vão mostrar, primeiro, que a vida continua. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar isso. E que o sobrenatural, como nós já ouvimos falar, ele tem uma explicação. Então, nós não temos a pretensão nenhuma de fazer com que as pessoas acreditem naquilo que a gente crê. Mas é importante esse espaço porque desperta nas pessoas a necessidade do estudo. E quando a pessoa estuda, ela aprende e ela põe em prática, e pondo em prática principalmente a caridade, a sociedade transforma. Esse é o grande objetivo da vida, né? Que Deus, que Jesus, que esses espíritos maravilhosos sempre estão mostrando para nós. Então eu sou muito grato a essa oportunidade e sempre que possível estaria à disposição. Nós é que ficamos gratos, porque discutir esses assuntos são assuntos que às vezes a pessoa está passando por uma situação de mediunidade, nós sabemos que existe, né? E a gente também, como você diz, a gente não tem a pretensão aqui, você não tem, muito menos eu e o programa, de orientar ninguém. Mas a gente traz pelo menos uma luzinha para a pessoa, né? Às vezes acende um alerta ali, que às vezes as pessoas passam por alguma situação e é uma situação explicável, que tem tratamento como qualquer outra situação da vida da gente. Daqui a pouco nós vamos falar do Panzi, que eu acho que é importante que as pessoas ouçam também seu mentor espiritual, sobre o seu mentor espiritual, e essa coisa da psique. Quando a gente está desequilibrado, né, a gente procura um psiquiatra, um médico e tal, para tratar, né, da nossa ansiedade, aquela coisa da mediunidade é a mesma coisa. Você precisa de ter um tratamento espiritual para que você equilibre essas forças. Então, por isso que eu sinto muito honrado de ser um veículo que propõe para as pessoas trazer esses conhecimentos e passar para as pessoas. Ô, Ricardo,
O André Pesani é seu mentor espiritual, nós já falamos dele aqui em outras vezes, né? E você disse que ele é um mentor, uma vez você falou comigo que ele trabalha mais no campo da psique. Exato. E como que é isso e como é que a gente pode, até pegando esse gancho das pessoas que podem estar nos assistindo agora e sentindo, né, esse incômodo, né, que você fica cutucando, né, para a pessoa trabalhar, porque foi uma escolha dela. O André, ele, para além de dar auxílio, ele também pode ajudar nesses casos também, né? O que é importante a gente falar ele foi um advogado em Lyon, ele desencarnou em 1877, ele escreveu um dos livros dele, Pluralidade das Existências. Ele teve contato com Kardec. Kardec estudava junto com ele, estudou algumas teses dele nesse sentido. Ele também foi colega e discutiu o livro dos Espíritos e dos Médiuns com Jean-Baptiste Rusteng, que é o que escreveu depois os 4 Evangelhos. E ele também, em outra época, ele foi um samurai junto comigo e foi médico também na Espanha, na época. E a base dele, ele optou pela psique humana. Por quê? Talvez seja o fator que mais, hoje em dia, a gente estava conversando antes lá em cima, né? Você lembra? Lembro. Qual que é o grande mal da atualidade? Chama-se depressão. E abrange todas as classes, não escolhe cor, nem classe social, nem poder aquisitivo. E, no entanto, eu lembro, como eu falei com você, que ele, à época, eu acho isso importante a gente falar, e principalmente para os médiuns, né? Que na época, quando isso surgiu, há mais de 30 anos atrás, ele assinava André. E eu, naquele momento de insegurança que é normal para o médium, porque eu falei, se eu deixar que ele assine André, as pessoas podem pensar que eu esteja me referindo a André Luiz, que é específico que Chico recebia. Então eu não permitia que ele escrevesse André. Até que um dia eu perguntei, falei, eu preciso de uma informação verificável. Isso é Kardec, é ciência. Não basta você falar que você é o espírito, que o seu nome é esse. Foi quando ele se identificou para mim. Olha, Jacques André Pesani nasceu em França e desencarnou lá também e fez essas obras. E aí ele optou, que ele achou, olha, eu vou trabalhar a psique do espírito. Eu não estou preocupado com se você tem um problema cardíaco, etc. Não. A psique. Mas aí, o que ele mostrou para mim? Porque ele pode, efetivamente, nas psicografias que ele faz, ele vem e te dar caminhos para que você mesmo tenha a transformação à cura, que é o que compilou-se nos 4 livros. Ele, inclusive, ele fala no prefácio, uma psicografia dele, que no início optou-se para se fazer 4 livros, a média com 100 páginas, porque ficava mais fácil para as pessoas estudarem, para só agora, então, ele poder compilar. Tem pessoas que gostam de ler, né? Tem um volume maior e consegue ler, então, nesse sentido. Então, ele optou por esse caminho da psique, de tratar a psique dos espíritos, certamente tendo o Evangelho como grande pilar, né? Porque é o código de conduta do Espiritismo, é o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem dentro desse trabalho, ele tem trazido para as pessoas uma resposta, um amparo, né? Porque nós precisamos disso. E é uma doença, né? É uma patologia muito recente. O mundo está passando por um processo onde a depressão ela é constante. Então, se você tem uma opção de que não só não está se dizendo que deixe de ir no médico tradicional e a prescrição de medicação, não se está se falando para deixar de fazer isso, não. Muito pelo contrário. Uma proposta soma-se à outra.
Então, na maioria das vezes, o que ele vai fazer? Ele vai orientar você, mude tal conduta, faça isso, faça aquilo, leia tal livro, faça uma tarefa. E quando a gente fala em tarefa, nós temos que pensar no seguinte ponto: desmistificar. Ah, você é espírita. Ah, mas eu sou católico, eu sou evangélico. Não importa. A tarefa é onde você é onde é necessário para você. Então você tem que estar disponível para ser o amparo de outros que estão precisando. Quando você começa a fazer isso, toda a sua psique muda, porque o seu perispírito, pela sua projeção mental, a sua boa vontade, ele altera as moléculas do perispírito. E nós sabemos que toda cura, ela ocorre primeiro no perispírito para depois vir para a matéria. Então, quer dizer, quando você trabalha isso, você passa a ser um cara que tem consciência disso, e você faz o bem, você ajuda o próximo, você é referência do bem. Igual eu falei com você no início, que bom esse espaço que você nos permite. Eu e os demais entrevistados que você vem aqui, sempre trazendo uma informação para quê? Para que a sociedade melhore. Então não adianta eu estar melhorando se você não melhora, se o outro que está ali na rua, principalmente os médiuns, que no início de toda a mediunidade normalmente é um caos. E os médiuns não têm uma referência. A primeira referência que ele vai ter, normalmente, ele vai na Igreja Católica. O padre vai acolher, só que dentro daqueles princípios do dogma católico. Nem sempre a mediunidade vai melhorar ali. Então, o outro passo, normalmente, procura-se o psiquiatra, que aí vai entrar com drogas. E aí o que acontece? Há um bloqueio na pineal, essas drogas bloqueiam, e temporariamente, essa mediunidade ela estabiliza, ela para. Então a pessoa para de ter aqueles eventos mediúnicos. Só que com o passar do tempo, a gente sabe que a mediunidade, principalmente a ostensiva, é um compromisso. Você assinou um contrato lá no mundo espiritual, olha, eu preciso ser, nessa encarnação, eu preciso trabalhar com a mediunidade porque eu cometi algumas faltas no passado e esse é um atalho, vai me facilitar eu resgatar talvez milênios de condutas inadequadas. E aí é que entra logo depois a psiquiatria também, com a medicação também vai chegar um determinado momento que não faz falta, não vai resolver, é que chega-se ao centro espírita. E aí normalmente os familiares e os médiuns acham que vai chegar lá, eu vou chegar lá hoje e eu vou sentar na cadeira, vou sentar na janela. Não é assim que funciona. Tem que haver um estudo, tem que haver uma evangelização desse médium, porque a partir do momento que ele se transforma num médium ostensivo, ele vai ser referência para muitas pessoas que vão chegar carentes, muitas pessoas debilitadas, muitas pessoas em que desencarnou um pai, uma mãe, um filho, né, um marido, e está muito sensível. Então, se esse médium não estiver preparado para acolher essa pessoa com amor, com carinho, com paciência, né? Porque a pessoa acha que eu tenho privilégios. Não, não tem. Todos nós somos iguais, os espíritos nos tratam com igualdade. Então, esse médium ele tem que estar preparado para poder exercer a mediunidade, principalmente seguindo as pegadas de Jesus Cristo, que foi o nosso grande irmão que teve nessa terra. Então, isso aqui é um dos primeiros contatos que a gente tem com a mediunidade, é um caos. Mas que bom que nós temos solução. Hoje nós temos mecânico para isso. Dura na época de Chico, não tinha. Nossa Senhora, você imagina, é um ponto interessante a gente tocar nesse assunto. Você imagina naquela época o Chico com a mediunidade dele aflorando, e a mediunidade do Chico é a sugêneres, né? Uhum. E a quem que ele socorria? Que ele ia pedir orientação. Mas nós sabemos também que espíritos da estirpe de Chico Xavier, Divaldo e Irmã Dulce, nós já falamos sobre isso, são espíritos preparadíssimos. Né? Eles não são espíritos como nós. Uhum. Eles estão num outro nível, são espíritos missionários. E são muito amparados e sofrem
Eu falo, às vezes, alguma coisa me incomoda, quando me incomoda no meu íntimo, né? Que eu fico meio chateado, assim. Primeira coisa que eu lembro de Chico e Divaldo. O que esses médiuns passaram na sua encarnação de provocação, de dúvidas, de incertezas que todo mundo duvidava e, no entanto, eles não afastaram 1 milímetro do seu compromisso. Então, são exemplos para todos os médiuns. É a disciplina, o estudo, a humildade, não se cobra. Não se cobra. Médium não pode cobrar nada. Nem a gratidão. Não sei se você entende. Quer dizer, eu sou instrumento. Por consideração, eu sou muito grato. Nem isso ele pode... Ele tem que passar despercebido. Porque quando nos foi dada essa oportunidade, um dos objetivos é esse, você trabalhar a sua humildade, você entender que você, igual nós brincamos aqui, eu sou o grafite do lápis, o grafite do lápis que foi feito à ponta. Então é isso aqui importante, sabe? O Ricardo, nesses livros que você escreveu, o primeiro, que traz grandes lições, né, vamos dizer assim, o que mais te pegou assim, no primeiro livro? A caridade. E é uma afirmativa, né, que nós temos, que fora da caridade não há salvação. Sabe por quê? Você, quando faz a caridade, você tem sutilmente o beneficiar, você que se beneficia no final, porque volta para você. Então, eu acho que quando você trabalha a caridade com sinceridade, e fazer a caridade não é praticar ações e chamar atenção para si, não. Chamar as pessoas, olha, eu estou fazendo isso, olha, eu estou ajudando aquilo. Não, é fazer quase que na surdina. Na surdina, exatamente. Você não tem que ficar aparecendo. E ela nos garante porque, vamos lá, quando eu faço a caridade, que eu faço um bem para você, você tem espíritos que te acompanham. Você tem espíritos que te amam. E esses espíritos às vezes querem te ajudar, mas não conseguem, devido talvez a sua situação que você está vivenciando. O que eles fazem? Aí você chega e ajuda, eu te ajudo. Esse espírito que te acompanha, esse anjo da guarda, como se fala na Igreja Católica, o mentor e tal, ele fica grato. E emana para nós essa energia positiva que vai atuar no nosso perispírito. Por isso que muitas doenças são curadas. Às vezes são pessoas que fizeram bem para tantas pessoas sem ficar vangloriando e fazendo propaganda, que às vezes quando acontece um evento mais sério, mais grave, essa pessoa é beneficiada. Então é um dos pontos do primeiro livro, né, que é Espiritualidade e Transformação Interior, porque ele me mostrou, e ali não é só eu escrevendo, tem muita parte ali que é psicografia que eu não cheguei a colocar, mas que a psicografia foi parte do livro. Eles mostrando a necessidade dessa transformação interior. Quando eu tenho essa consciência, quando eu ponho em prática isso, tudo muda na minha vida. Os eventos que eu possa vir a ter que enfrentar, na maioria das vezes, se eu tenho essa prática, eles serão minimizados. Então, quando eu tenho essa consciência, é interessante. Então, esse primeiro livro foi isso. O ponto que mais me desperta, que me chama a atenção, é a caridade. Entendeu? E o segundo livro? O segundo livro, ele vem, que é Entre Dois Mundos, Lições para o Médium Iniciante. É um relato que nós
trabalhamos, tem psicografia do Panzi, eu conto como foi o primeiro espírito que eu vi, quando, e toda uma série de processos mediúnicos, como surgiu, até onde eu cheguei na fraternidade, até onde eu cheguei no Glacos, na Fraternidade Espírita Irmão Glacos. Então serve num linguajar natural, igual a gente está conversando. Não tem misticismo, não tem... o vernáculo é bem próximo do que a gente conversa, não tem, sabe, não tem aquele formalismo excessivo para demonstrar a cultura nem nada, muito pelo contrário. Fala, olha, aconteceu comigo isso. Antes eu não sabia, hoje eu sei. Então, para aqueles médios que estão começando, seria interessante para ele ter essa noção, primeiro, que a mediunidade é um processo natural. Não há sobrenatural. Todos são médios sem exceção. O que difere é que alguns estão ostensivos e outros não são ostensivos. Um fato muito comum, você está aqui e de repente você pensa numa determinada pessoa. Aí o telefone toca, ela te liga. Telepatia pura. Os espíritos trabalham assim. Já dissemos aqui da outra vez, e eu gosto sempre de repetir, porque acho que é um ponto muito importante, para que as pessoas entendam, principalmente aqueles que nunca tiveram contato com o espiritismo, e estão sofrendo ou passando pelo processo inicial, o espírito não entra dentro do corpo do médium. Não existe isso, nós já falamos anteriormente, isso é Hollywood, que criou essa imagem para poder vender, né, para impactar. O espírito se aproxima pela sintonia vibracional. E aí ele começa telepaticamente a passar para você a ideia. Então pode acontecer de várias formas. Você tem a mediunidade mecânica, a semimecânica e a consciente. A consciente, igual eu estou aqui conversando com você, e o espírito chega e traz a mensagem e eu passo ela para você. Ou até mesmo eu escrevo, a psicografia seria o caso. A semimecânica, você fica nos dois momentos. Tá? Momentos de consciência, como há e parte que você não tem consciência. E a mecânica, que é totalmente você não sabe de nada que está acontecendo. Porém, o que vai mostrar que esse processo não é seu? A análise da mensagem. É ela que vai demonstrar não só que o processo não é seu, como vai demonstrar também o tipo de espírito que está manifestando. Os espíritos superiores, eles não perdem tempo, eles não ficam floreando. Eles são muito objetivos, sucintos, mas não são, por exemplo, espírito superior nenhum vai falar assim, você vai morrer, sua mãe vai morrer, seu marido vai morrer, não sei o quê. Não, jamais eles falariam isso, nunca. Porque qual o benefício que isso vai trazer para você ou mesmo para aquela pessoa? Então, essa característica que vai definir o padrão moral do espírito. Quanto mais eloquente, quanto mais cheio de rebuscar os termos, etc., você tem que botar um pé e dar um freio, botar o pé no freio, vamos analisar direito. E o que Kardec nos mostrou? É exatamente a ciência, a verificação. A confirmação. A confirmação. Nós vamos falar lá mais adiante, mas eu vou antecipar um pouquinho. Nós estamos fazendo já o outro livro, que é Retornando a Kardec. E eu estou pesquisando alguns autores e eu fiquei assim apaixonado que eu descobri que Kardec, naquela época, nós estávamos conversando sobre isso aqui, ele recebeu a média de 1.500 psicografias. Só que naquela época não tinha luz fluorescente, não tinha computador, não tinha chat GPT, não tinha geladeira. Era luz de vela com caneta de tinta, de pena, no tinteiro. Agora você imagina esse espírito, né, esse ser, lendo 1.500 cartas por dia e separando, isso aqui tem a ver, essa aqui não tem a ver. E o que é mais interessante, os espíritos confirmavam de diversas fontes a mesma resposta. Que é o que nós temos que estar atentos. Então não é só
E eu falo sempre quando eu faço as palestras, eu normalmente no final encerro. Não acreditem em nada do que eu estou falando. Vão estudar, vão pesquisar, vão verificar. Porque nós somos falíveis, todos nós somos falíveis. Mas quando a verdade ela vem de várias fontes, está confirmando que Kardec sempre nos mostrou, né? O kardecista é isso, é o estudar, é verificar. Ô Ricardo, antes da gente ir para o intervalo, a gente vê hoje, são duas situações, né, que as casas espíritas, né, elas precisam também adequar-se a essa moçada que está chegando, né, porque nós sabemos, nós já tivemos essa informação, que está chegando espíritos novos, né, já mais evoluídos e tal, com outras perspectivas, e a gente vê as próprias crianças, com a idade que têm, com os questionamentos que fazem. Nós já falamos disso aqui também em outra época, de adaptação. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão administrando têm que ficar atentas, porque existe também uma romantização do trabalho espírita, né? Seja ele em qual casa for, seja ele na casa espírita, lá na fraternidade, ou nas fraternidades espíritas, seja eles também nos terreiros de Umbanda. Existe uma romantização. Então você vê assim, os mentores que já são mais experientes e aqueles alunos das fraternidades, dos centros e tal, que já são mais dedicados, eles conseguem perceber isso claramente, porque as pessoas precisam, para se fazer um trabalho mediúnico de qualidade, de qualidade com boa qualidade, vamos dizer assim, tanto do médico quanto do consulente, ele tem que ter uma bagagem muito forte, né? O que a gente observa, você falou, quando você fala romantização, o que eu observo é o seguinte, as pessoas preferem ler os romances psicografados. Eu faço uma crítica veemente sobre isso. Eu acho que todo espírita tem que estar lendo e estudando o livro dos espíritos e do médium. É toda a vida. Kardec, você pega o Kardec, rapaz, você vai ler o Kardec. Ele compilou o livro dos espíritos em 1857. Você pega para ler hoje, cada vez que você lê, você aprende uma coisa. Às vezes a mesma lição. Então... porque você já viveu outras coisas, né? Não, e outra coisa que a gente sempre observa, você muda a cada segundo. O Betão, que estava aqui há 5 minutos antes de fazer essa pergunta, já não é mais o mesmo de agora. Você já mudou. Isso acontece com todos. Então, você precisa estudar, porque cada vez que você estuda, e é independente de ser espírita, evangélico, católico, você estudando a sua doutrina, a cada vez que você lê, a cada vez que você busca uma resposta mais, digamos, mais transparente, você cresce. Isso é evolução. Então, é bacana. Algumas pessoas falam, mas tem pessoas que não conhecem o espiritismo e os livros romanceados, nem sei se está certo o termo, ele é mais fácil para entender. Falar, mas peraí, você precisa... Se você está chegando numa doutrina, você tem que se adaptar a ela. E não ela se adaptar a você. É o que nós falamos lá. O que a gente está observando é que com esses romances, nós estamos materializando os espíritos, ao invés de nós nos espiritualizarmos. Você entendeu a diferença? Sim. Então isso aqui é o que eu acho que é o ponto fundamental. Então toda casa deve dar prioridade, no meu entendimento, alguns podem até não concordar, com o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. A casa espírita. Então tem que ter abordagem sempre desses 2 livros, porque eles são a base, são a gênese também, é fantástico. Kardec é extraordinário, cara. Os milagres e as predições. Não, ele é extraordinário, ele não tem... Acaba com essa de milagre. O milagre, o que é o milagre? O milagre é uma coisa que você desconhece. Ele só é milagre enquanto você não conhece o fenômeno. Como é que acontece?
A luz, por exemplo, quando o Thomas Edison lá ligou a primeira luz. Aquilo foi um milagre. Claro, ninguém conhecia nada, ninguém sabia nada. A partir daí, olha aí. A ciência pura. Hoje a ciência, eu estava falando com você, os chineses estão tão evoluídos, cara. Estão em termos de IA, é um negócio assim assombroso. Já estão falando, inclusive, tem um óculos de inteligência artificial que te fala, responde, filma, fotografa. Eles já estão falando em lente, que você vai ter a visão do... Eu quero ir para tal lugar, tal rua. O GPS, do mapinha vai aparecer na lente e vai te mostrar. Mas peraí, já está tendo, eu vi lá. Já estão fazendo órgãos com impressora 3D. Eu não sei o mecanismo científico, como é que exato, mas me parece que é com células tronco, por exemplo, eu acho que um dos princípios é esse. Eles conseguem, eu não sei te explicar, mas aí vamos lá, o que é isso? O que tem isso a ver com a espiritualidade? Toda a tecnologia que nós temos aqui hoje, ela já está... Já foi criada há muito tempo. Há muito tempo. Desce para experimentação. Exatamente. Você estava experimentando, agora desce para cá. Nós temos aí o terceiro e o quarto livros desse compêndio, desse... Eu tenho que virar ali, isso aí. Esse modelo é o do que a gente chama de boneco, né? A gente faz as correções. Isso. Por isso que tem essa tira no meio aí. Isso. E aí, essa coisa maravilhosa que vai sair aí compilando os 3 livros. 4. Os 4 livros, desculpa. Né? Aí, puxa a orelha aí. Tem que tomar mais sopa sábado. O terceiro livro ele é sobre o espírito vence a matéria. Ele vem psicografando, ele traz a psicografia, é interessante que ele vai contar por que o espírito atravessa, que não há bloqueio, nada impede do espírito atravessar a matéria. Chumbo, aço, concreto, criptonita, não vai... Claro, não são todos os espíritos que conseguem essa técnica. E eu procuro sempre, igual eu falei, uma coisa é eu falar. Eu acredito, eu sei que acontece, mas você não precisa acreditar nisso. Ou você tem uma mente mais científica, isso aí não procede. E aí, o bacana é exatamente o que eu falei lá atrás, que Kardec fazia, o que é o espiritismo? É você ter informação de um mesmo objeto, uma mesma situação, de várias fontes. E nesse o espírito vence a matéria, claro, primeiro, no final, vai representar o nosso desencarne. Então, nós saímos do corpo e nós vencemos a matéria. E o mais importante é falar no tunelamento quântico e no entrelaçamento quântico, que a física quântica já confirma isso aí. Inclusive, eu cito no livro o ganhador do prêmio Nobel, que ele fala, o que é o tunelamento quântico? Eles provaram que a partícula chega em determinado lugar, mesmo ela não tendo energia, que ela teria, vamos supor, que subir para ultrapassar, imagina como tivesse um obstáculo, né? Uma parede. Aí eu tenho que subir para sair do outro lado. Aí descobriram que não. A partícula chega e realmente abre um túnel e ela passa do outro lado. Da mesma forma, o entrelaçamento quântico. O que acontece com a partícula aqui, se eu estou sintonizada com você lá na China, o que acontece é que ela vai se sintonizar e elas vão ter vai acontecer a mesma frequência, a mesma coisa. Bom, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Bom, nós somos bombardeados agora, diariamente, noturna, 24 horas, por neutrinos, que é uma partícula que quase não tem massa. Ele passa por você agora, passa por mim, nós nem sentimos. Ele está no universo inteiro. Quando eu comecei a ler e prestar atenção nisso, foi, gente, questão 91, 92, 90 lá do Livro dos Espíritos, eles falam muito na época, né, que a informação que tinha, mas não entrava. Aí eu comecei a analisar e falei, gente,
esses pontos que estão agora a ciência confirmando, o tunelamento quântico, o entrelaçamento quântico e os neutrinos, os espíritos já manipulam isso há muito tempo. Aí eu falei, mas será que não existe nenhuma barreira para esses espíritos, não? Porque como é que você vai estar no seu quarto com a sua mulher na hora da intimidade, você vai ficar exposto? Que é o medo que muita gente tem. Que é o medo que todo mundo tem, né? Aí o que acontece? Ué, mas se você está falando que não há barreiras, realmente não há. Mas tem um negócio chamado vibração, sintonia vibracional. Essa é a barreira que eles não conseguem passar. E como é que isso acontece? Quando você faz... E aí qualquer religião tem. No Espiritismo a gente fala culto cristão no lar. Eu acho que todas as religiões têm. O que isso faz? Uns é terço. É terço, é novena. Novena. Na verdade, só muda o nome. O que acontece quando você faz isso? Quando você pratica? Você está criando no seu ambiente familiar uma proteção vibracional. E quando... vamos lá, para você entender mais ou menos o que é. Vamos supor que você está na selva amazônica, à noite. Aí você acende uma vela, né? Ora, na hora que eu acender essa vela, ela vai ser vista, porque estou na escuridão total, ela vai ser vista à distância. O clarão dela vai iluminar. Isso é o culto cristão no lar. Quando você o faz, ele ilumina o seu ambiente no sentido energético, ele cria as condições para que os espíritos superiores venham a nos socorrer, inclusive socorrendo outros espíritos, e dão essa proteção que a gente tem, e às vezes as pessoas nem percebem. Às vezes a sua avózinha está lá fazendo uma prece, ela vai lá, faz a prece dela do jeito que ela, você nem está sabendo. Sim. Essa prece dela é tão fervorosa, ela é tão sincera, que ela cria essa vibração, e isso protege. E não são... Agora, vamos lá, os espíritos superiores podem, eles podem, por quê? Eles já têm domínio total de como adentrar. Mas o que eu acho mais lindo na espiritualidade, que a gente convive com ela e está sempre vendo, o respeito ao livre-arbítrio. É algo fantástico. Nós não conseguimos chegar nem perto deles. Você, eu e todos nós que estamos encarnados, nós temos uma situação que eu te respeito até... Eu respeito seu livre-arbítrio até um determinado momento. E nós temos que saber diferenciar que muitas vezes esse livre-arbítrio é colocado como sendo seu, mas não é eu que estou te colocando ele. Você entendeu? Sim. Então é isso que a gente tem que aprender a distinguir também. Então esse terceiro livro é nesse sentido. Ele vem trazendo informações de como e por que isso acontece. Já o quarto, que é A Luz que Cura, sim, ele vai falar sobre, inclusive sobre Zé Arigó. Por que Zé Arigó operava as pessoas e as pessoas não sentiam dor, não tinham infecção. Aí ele vai falar de que eles usam um processo anestésico, usando cloridato de etila, através da forma vaporosa, mais ou menos, que penetra pelo perispírito e ceda a pessoa. E o ambiente é protegido com cristais de bário, um dos elementos químicos que é usado. E aí eu fui pesquisar, cara. O cloridato de etila usava no século XIX, que era o éter, né, que é usado para sedar as pessoas quando operavam naquela época. E os cristais de bários são usados naquelas chapas, quando você vai tirar raio-x, que não põe aquela chapa atrás de você, sim, aquilo ali é um dos elementos, são os cristais de bários que atuam ali para não deixar haver a passagem da radioatividade. Então o Espírito falou sobre isso. Olha, que interessante. Sim. Ele falou inclusive da constipação do nervo ocular. Eu não sou médico. Vamos lá estudar. E não é que pode acontecer realmente, cara. Eles usam luzes
para nos curar. Luz fria, luz quente. Em tumores. No livro eu cito, tem um caso que aconteceu acho que foi na Índia, se não me engano agora, se eu não estiver enganado. Estava um grupo de cientistas olhando uma jovem com um tumor cancerígeno e eles olhando pelo ultrassom o tumor. E aí chegam os passistas e começam a dar o passe e ele vê na tela o tumor desaparecendo. Está comprovado, isso não é eu acho, ouvi contar, não. Está lá escrito, está lá o nome do autor, tem lá, eu cito lá todo mundo. Quer dizer, olha que troço interessante isso. Um outro aspecto que também que a gente fala, porque dentro da doutrina espírita, ouve-se muito falar, vamos entrar na era da regeneração, a Terra. Nós estávamos, né, num período de provas e expiações, onde o crime predomina, as pessoas são muito egoístas, doenças de diversas formas, muito desencarne, né? E quando entra nessa época de regeneração, a informação que se tem dos espíritos é que o mundo vai melhorar. Algumas doenças vão deixar de existir, a violência vai ter, mas não tão incisiva como é hoje, vai ser bem remota, e os próprios espíritos que aqui vão estar presentes vão estar num outro nível. Tanto é que as crianças de hoje, você vê que já são... É só observar. Quem tem criança em casa observa que elas têm um nível bem diferente dos nossos. E eles... O que me chamou a atenção é que na Inglaterra havia um casal querendo engravidar, só que a mulher tinha uma doença genética, sem cura. E se o filho ou filha tivesse, naturalmente, ele iria herdar essa doença, que ela não tem cura, geneticamente. O que os cientistas fizeram? Pegaram o DNA mitocondrial dessa mulher, tiraram do óvulo, pegaram o DNA mitocondrial de uma mulher saudável, que não tinha doença nenhuma, botaram lá dentro, fizeram a inseminação. A criança nasceu sem a doença genética. E eles foram fazendo mais experiências. Vocês podem procurar aí na internet, tem um vídeo de uma emissora aí que inclusive ela mostra com mais detalhes isso. E aí, o que vem trazer isso para nós? Nós já entramos na era da regeneração. Significa que muitas doenças que existem hoje nós não vamos tê-las mais adiante. Porém, certamente vão surgir outras que nós ainda não as conhecemos. Por quê? Que faz parte do processo evolutivo. Então, quando você tem a descoberta de uma medicação, de uma técnica cirúrgica que supera e cura, mais adiante, pela nossa... Eu arriscaria dizer que talvez não seja até tanto, porque se é regeneração, nós não regredimos. Então não vai voltar... Pode até surgir um evento qualquer aí futuro que desconhecemos ainda, mas que ele será devidamente, digamos, catalogado e estudado. Sim. E aí que eu chamo a atenção, porque eu sempre falo nas palestras, quando eu as faço, nós somos deuses. Você é um deus, eu sou um deus. O Gessé é Deus. Por quê? Nós criamos o corpo físico. Nós não criamos o espírito, esse ser que pensa, que tem consciência. Isso quem cria é Deus. Mas ele nos deu a possibilidade de criarmos. E como é que isso acontece? Com o avanço da ciência, por exemplo. Isso em todos os ramos. Medicina, física, química, ciências humanas, né? Porque quando nós começamos a entender, e da outra vez, você lembra que nós falamos da violência contra a mulher? Sim. Você lembra disso? Lembro. Quer dizer, quando nós não aceitamos isso, eu não aceito, você não aceita, a maioria da sociedade não aceita, essa é uma das violências que pode ter, né? Existem várias. Significa que nós estamos avançando.
porque antigamente isso era normal. Uhum. Teve uma época, e isso não é muito longe não, que matava-se por defender a minha honra. Exatamente. Que honra é essa? Uhum. Que justifica você tirar a vida de uma pessoa? Né? Então, que eram os duelos que haviam no passado. Hoje, esses duelos continuam existindo, só que hoje não se usa arma. Hoje o duelo é intelectual. É de ponto de vista, de ideologias. Uma coisa que os espíritos falaram há muito tempo atrás, antigamente, nós íamos para o Coliseu ver os gladiadores se degladiando. Nós evoluímos. Hoje nós vamos para os campos de futebol ver a Copa, ver o Cruzeirão ganhar, né? Voltou, graças a Deus. Ô, Ricardo. E aí, deixa eu completar. Aí, desses 4 livros, eu conversando com o Panzi, aí ele fala, não, agora nós podemos uni-los num único volume, que é esse que está aí. Que é esse aqui. Que é o... Tom, vou deixar você apresentar. Isso. Bom, tá aí, ó. Eu já apresentei. Da transformação à cura, é uma compilação de 4 livros, né? Espiritualidade e Transformação Interior, Entre Dois Mundos, Lições para o Médium Iniciante, O Espírito Vence a Matéria e A Luz que Cura. Aí, ó. O perispírito é o instrumento que permite ao espírito agir sobre esse fluido e a matéria, ajustando sua vibração para interpenetrar as barreiras físicas. Essa maleabilidade do perispírito explica os fenômenos mediúnicos de materialização, bicorporiedade e passagem por obstáculos materiais, conforme descrito por Leon Denis. Isso aí. E chegamos ao final desse programa. O programa é gostoso, levinho. Tem o último livro. Gente, nós chegamos no último. Meu Deus do céu. Tem o último livro. Ele poderia mostrar lá, eu acho que ele tem imagem, né? Tem imagem aí, gente? Porque que agora é o último livro que ele está lançando e vai sair. Olha lá, esse aí. Esse aí, ó. Retornando a Kardec. Esse aí não acabou ainda, estamos no final, tá no finalzinho. Nós estamos lançando ele sem lançar. Sem lançar. Estamos tendo o privilégio de mostrar, né? Uhum. E eu acho muito interessante porque ele vem trazer uma avaliação. Ele é um livro mais específico porque ele vem falar de práticas dogmáticas que ocorreram no espiritismo, no movimento espírita. Então, eu ainda não foi encerrado, que além de algumas psicografias, sim, são autores muito conceituados. Tem um que chama Luciano Costa, que eu descobri, igual eu estava falando com você, eu descobri o livro dele, é de 1930. E o livro não tem mais você não consegue comprá-lo. Quem editou esse livro foi Herculano Pires, que é um dos maiores estudiosos que nós tivemos aqui no Brasil. Fantástico. Mas você não consegue. Eu consegui na forma de PDF, que eu ainda estou lendo, porque ele é fantástico, porque ele começa a falar um dos grandes pontos que se critica o Rusteng é que ele fala do corpo fluídico de Jesus Cristo. Então são situações muito, muito delicadas que para você falar sobre, você tem que ter muito critério e muito cuidado. Até para não ser interpretado erroneamente. Então, se eu estou vendo sobre a visão científica, eu tenho que ser isento do meu posicionamento. Uhum. Não é, eu penso assim, não. Eu não penso assim. É isso, isso, isso. O livro Kardec fala isso, o fulano fala isso, Beltrano fala aquilo, Ciclano fala assim, os espíritos manifestam lá, outros manifestam aqui. Vou falar uma coisa aqui agora que vai causar, que é para provocar. Quero que fique bem claro, é para provocar nas pessoas o raciocínio. Os espíritos já nos disseram que já estão atuando nas IAs. Uhum. O Claude mesmo, agora recentemente, antes de vir para cá, estava lendo inclusive, e já descobriram lá que ela começou a responder quase que como humano. Uhum. Não, é o que eu falo, não precisa acreditar com o que eu estou falando, não. E aí o que é importante?
quando você vê que era o que acontecia com Kardec. Essa informação já está começando a chegar de várias fontes, de outras fontes. Uhum. Então nós precisamos estudar, isso é ser kardecista, não como religião, como cientista. E eu não sou cientista igual um Einstein, né? Nesse sentido. Eu sou mais um curioso que, para alimentar o meu intelecto, eu começo a estudar certas coisas, e para mim, por causa da mediunidade, fica muito fácil. Quando eu começo a pesquisar alguma coisa, vão se abrindo para mim imagens assim extraordinárias e confirmam para mim aquilo que eu já estava pensando. Uhum. Então, vamos estudar isso aí. Os espíritos já estão trabalhando com as IAs. É muito importante a gente ter essa informação para que os espíritas começam a estudar. Tem um cidadão aí isso é até um assunto mais polêmico, mas eu acho que eu tenho que citar, porque eu acho que eu tenho que discordar dele. O Geraldo Campetti, da FEB, ele tem um vídeo dele, ele falando que os espíritas não precisam mais de manifestações espíritas, que já tem muita coisa, que não há necessidade. Com todo respeito, ele está errado. Né? Você tem que ter humildade, tem que ter humildade. Quem somos nós para poder falar que não precisamos de mais? Muito pelo contrário. Né? Então, me desculpa, não é uma abordagem pejorativa. Não é nem, é só para chamar a atenção, para que as pessoas pensem, estudem, pesquisem, para refletir. Porque isso é seguir Kardec. Isso é ciência. Sim. Quem sou eu para falar? Inclusive, eu acho até que eu nem deveria, mas o meu ímpeto como espírita são situações que nós precisamos não é ofender, mas chamar a atenção. Falar, olha, você tá me... Peraí, não complica não, né, chefe? Complica não. Obrigado, meu irmão. Bom, gente, chegamos ao final agora de verdade com esse programa super especial. É um programa que vira um bate-papo mesmo, né? Gostoso demais, né? Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Você sabe que é sempre um prazer te receber, e aqui é a casa de todos, né? Esteja com o meu carinho sempre à sua volta, viu? Eu sei que... Eu agradeço você demais pela sua generosidade comigo, a sua gentileza, a sua compreensão, porque você, igual eu falei no início, você abre um espaço para que nós possamos trazer reflexões para que todo mundo interprete. Algumas pessoas não vão concordar comigo, principalmente esse assunto que eu falei agora por último, esses dois assuntos. Eu tenho que respeitar. Sim. Sabe? Essa é a base. Essa é a base. Olha, você não precisa concordar comigo, não. Eu acho que está certo. É normal. Vamos estudar. Você estuda, eu estudo. E vamos dialogar. E quem sou eu para falar que o meu ponto de vista é que é o que está certo, é o que é o correto. Isso aí. Né? Christian Dunker já falou isso aqui também, né? Já falou com você. É a palavra que cura, né? Cura para os dois lados. Bom, gente, um beijo no coração e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Fique com Deus.